Olá, colegas. Nós estamos em mais um podcast da Chapa 2, Renovação com Experiência. E hoje nós temos a alegria de estar compartilhando a mesa com o Dr. Eduardo Figueiredo, ginecologista, e a doutora Fátima Calderoni, pediatra. E aí, Amaral, tudo bem? Eu queria começar esse podcast fazendo um questionamento. Eu tenho 33 anos de formado e sempre tive um relacionamento muito distante com o CRM. E acho que o CRM também teve um relacionamento muito distante comigo. Eu acho que durante algum tempo eu achei que isso era uma vantagem. Não ir ao CRM era sinal que eu não tinha problemas no exercício da minha profissão. E no começo desse ano, quando a Chapa 2 começou a ser composta, a gente conversando, e você foi a pessoa que me convenceu a participar dessa chapa, você me falou uma coisa muito importante a respeito da como é que o CRM poderia se aproximar de mim se eu não me aproximava do CRM. Então, qual é a tua opinião a respeito disso? O que a Chapa 2 pode fazer para se aproximar o CRM do médico e fazer com que o médico também venha para o CRM? Eduardo, hoje em dia nós convivemos aqui no Maranhão com 4 gerações de médicos. Nós temos os médicos ditos sêniores até os médicos recém-saídos da faculdade. Isso representa um universo de possibilidades, de perspectivas, de cultura, de entendimento, de visões da vida diferente, do exercício profissional. E o CRM é esse grande agregador. Quando se entra no CRM, algo que é fundamental é a gente compreender o que realmente representa um grande slogan do CRM Maranhão. O CRM Maranhão tem como slogan a casa do médico. E casa tem sentido de lar. Casa tem sentido de que a gente precisa participar, de a gente estar junto. Não é algo que a gente viveu em algum momento e que a gente não vai mais lá para participar. Então, estes processos, a Chapa 2 traz para a gente esse entendimento de uma universalização com um acolhimento de todas essas vertentes diferentes, de todos esses aspectos novos que nós precisamos contemplar e contemporizar, porque na verdade nós somos uma classe só. Esse ponto, esses vínculos de união, e isso chama sempre, doutora Fátima, muita a atenção aqui na nossa Chapa 2. É o fato de que nós nos propomos a trazer o sentido de união, o sentido de agregação. Essa cultura de cancelamento que para nós na área de saúde é algo que nós não conseguimos compreender e tampouco aceitar, porque o nosso fortalecimento é a nossa coletividade. Então hoje a gente tem, Eduardo, aqui na Chapa 2, doutora Fátima, um contingente de mulheres de toda a história das chapas do CRM Maranhão, disparadamente. Cerca de 30%, né, da chapa está composta de mulheres, né? Composta de mulheres. Isso é absurdamente maior do que o que existia Nunca aconteceu isso antes. Eu achei interessante também, só complementando aí o que você está falando, a Chapa 2, ela vem com uma renovação muito grande, em torno de 65% de renovação. Isso representa em torno de 2/3 de renovação. Porque geralmente, assim, essa chapa atual, ela já foi renovada há 5 anos atrás. Esse grupo que aqui está atualmente, eu sou conselheira, ele não permanece sem mudança. Ele não vem sem mudança, ele vai sempre se modificando. É tido como prerrogativa que haja uma renovação de pelo menos 1/3 do corpo de conselheiros. E a nossa Chapa 2, ela está atualmente em torno de 2/3 de mudança, né? Então, nós somos atualmente 26 médicos que nunca participaram como conselheiros e restaram 14 dos antigos. Então, por isso o nome Renovação com Experiência, até porque nós precisamos de pessoas experientes, gente, em todos os setores. Imaginem, eu vou colocar como eu me senti quando eu comecei como conselheira. Quando eu entrei como conselheira, eu era novata, não sabia nada do que se passava dentro do CRM. No entanto, o CRM já tinha uma história e as coisas continuavam acontecendo. Então, eu fui para lá sem saber nada. Aí começaram a chegar as sindicâncias, como é que se chama,
denúncias, né, que chegam no CRM, e os meus colegas experientes que já se encontravam foi nos instruindo, a mim e aos demais que entraram junto comigo. E assim sucessivamente. Então, essas pessoas que vão entrar agora, elas vão precisar ser instruídas. Porque quando a gente chega no CRM como um novato, a gente não sabe de nada. E a gente não recebe nenhum tipo de treinamento imediato. Então, quem vai nos auxiliar, nos instruir, são os conselheiros antigos, são os conselheiros experientes. Porque o CRM é um contínuo, não para, entendeu? Então, a gente tem essa proposta de renovação muito forte e, por coincidência, de renovação também na questão do feminino, né? Está numa grande maioria como nunca teve antes. Isso é ótimo. E, Eduardo, isso é um ponto interessante, porque assim, a cultura judaico-cristã ocidental, nossa, ela é muito atualmente voltada para a questão do consumismo. Então, existe a ideia da obsolescência. Aquilo que surgiu agora, ele vem para destruir tudo aquilo que existia antes. Isso é puro consumismo, né? E, na verdade, isso acaba travancando todo o progresso da civilização. Quando você vai para um ambiente oriental, você vai entendendo que essas transmissões do bastão, como se fosse uma prova de revezamento, em que a gente vai pegando o que de melhor cada um conseguiu construir, e até lá o que foi construído já serve de base para construções cada vez que passam maiores. Então, vamos colocar uma situação da tua casa. Teu pai, Dr. Figueiredo, médico, tu, médico, e agora Pedrinho, que está chegando para fazer medicina. Existe uma continuidade gerando pontes, não de cultura de cancelamento, trazendo, cada vez que passa, mais capacidade, mais meritocracia para todo o conjunto do processo. Então a gente tem, independente de faixas etárias, experiências, conhecimentos, aprendizados, expertises, e é muito importante que todos esses processos de transição ocorram de uma forma segura e serena, para que a gente possa ter sempre o que de melhor cada geração, cada agrupamento, cada nova cultura pode trazer para a gente gerar um ambiente de uniformidade. Insisto, o CRM é um órgão representativo de classe. Nós não temos personalizações vinculadas ao CRM. Isso é um ponto fundamental da Chapa 2. Nós trabalhamos enquanto classe, é o grupamento, é a força do conjunto, é a força da união, que é a força da união que a medicina do Maranhão precisa. Assim eu vejo. Não sei se consegui me fazer entender. E que vocês veem que o que eu achei legal, Fátima é uma pessoa super simpática, né? Fazia uns 10 ou 15 anos que ninguém me chamava de novato, né? Eu tô me sentindo novinho. Mas é verdade. Como é que eu poderia ser um conselheiro novo do CRM se não tivesse ninguém para me instruir a respeito dos protocolos, a respeito da rotina do funcionamento, né? Então não dá para pensar numa renovação 100% dos conselheiros, né? Eu ia chegar lá no CRM e eu ia para onde? Por onde eu começo? Eu não sei. Apesar de ter mais de 30 anos de formado, como eu falei, eu estava distante do CRM, né? E aí agora realmente seria um desastre, porque o CRM é um órgão fiscalizador, ele trabalha com a ética médica, né? E ele tem a função de fiscalizar, ele tem a função de proteger de uma forma total aquele médico que anda nos caminhos da ética, aquele bom profissional. Então, nós pegamos muitos casos assim das situações mais inusitadas que vocês possam imaginar dentro do conselho. Então a gente tem um trabalho realmente de julgamento. A gente julga as ações de um colega ou de uma instituição baseado exclusivamente nos fatos. Então, se chega uma denúncia de um médico, de alguém do interior que fez aquela denúncia, que essa denúncia ela é protocolizada, ela é identificada e um de nós é designado para ser o sindicante, nós vamos apurar aquela história, entendeu? Então, a gente vai simplesmente apurar baseado nos fatos, o que contém aquele prontuário, como aquela situação se desenrolou, porque até então, gente, o médico chega lá, quem vai
fazer a queixa para essa pessoa, o médico, ele foi irresponsável, ele foi antiético, ele cometeu uma infração grave ao Código de Ética, e cabe a nós, conselheiros, fazer justamente essa investigação. Então, nós temos um papel extremamente importante. É muita responsabilidade, entendeu? Então, a gente vai procurar fazer um diagnóstico daquela situação, a gente chama o colega para ouvir o colega. Então, esse é o papel primordial do CRM. Ele é um órgão que está voltado para a ética e para julgar, para fiscalizar, para dar condições ao médico de trabalhar de forma digna, entendeu? Então, é isso que o CRM faz. Fátima, eu queria exatamente explorar essa questão dos processos. Muitas vezes, o colega comete uma falha ética até mesmo por desconhecimento, né? Geralmente, o médico não comete uma falha ética de má fé, com má intenção. Então, eu acho que essa também é um papel importante do CRM, de se aproximar do médico, oferecer formação na questão ética e bioética, para que a gente possa, com esse médico mais bem preparado, evitar exatamente muitos desses processos. O que vocês acham? Antigamente até existiam os cursos de ética, de bioética, porém isso deixou de ser uma rotina. É uma das propostas que a gente está entre as nossas propostas, é justamente retomar esse curso de ética de formação. O aluno que está saindo da faculdade de medicina, ele precisa conhecer o seu código de ética médica, gente. Ele precisa saber quais são os seus direitos, os seus deveres, como ele deve agir com a sociedade. Então, isso é primordial. E essa é uma lacuna importante na formação dos novos médicos, né, Amaral? Eu e você, que somos professores universitários, a gente vê que os meninos querem estudar medicina, doença, tratamento. E se a gente fala, por exemplo, num curso de ética, não, mas não tem tempo, isso é muito chato. E às vezes esse desconhecimento vai se refletir num problema lá adiante, durante o exercício da profissão. Então eu acho que aí o CRM pode ajudar, até mesmo para ajudar a desmistificar essa questão de que o CRM é um órgão só para punir médico e mostrar que, então, o CRM tem sim uma função educadora, né, dessa educação continuada. Sem dúvida, você é cirúrgico como sempre. E essa faz parte, como a doutora Fátima Calderoni colocou para a gente, de algumas das propostas. Nós temos uma riqueza de propostas que foram extremamente trabalhadas com antecedência, que são as prerrogativas de propostas dessa chapa, da chapa 2 para o CRM Maranhão. A educação continuada, sem dúvida nenhuma, e não apenas a educação continuada, Eduardo, no que diz respeito, doutora Fátima, às questões de ética e de bioética, mas também de gestão profissional, questões relacionadas ao próprio upgrade de conhecimentos das atividades profissionais. É um novo, a chapa 2 oferece não um novo olhar, mas novos olhares, novas perspectivas, aberturas de novos caminhos, mas sempre caminhos, Eduardo, doutora Fátima, de geração de pontes, né? O que a gente quer não é cancelar o que já existe, o que a gente quer é aprimorar e trazer novas capacidades para o CRM. Esses processos de transição me lembra muito uma frase que, embora o papai dissesse que não era de autoria dele, eu vivia dizendo que era de autoria dele, dizendo o seguinte, que quem não tem o conhecimento histórico dos fatos tem uma visão histérica dos acontecimentos. Eu vou repetir, se você me permitir, e as pessoas que estão nos assistindo. Quem não tem o conhecimento histórico dos fatos tem uma visão histérica dos acontecimentos. Ora, se eu não sei a que se propõe o CRM, se eu não sei quais são as atribuições legais do CRM, como eu posso propor algo que muitas vezes extrapola as prerrogativas de funcionamento do CRM? Doutora Fátima, tem algumas passagens absolutamente brilhantes, eu gosto muito de literatura, algumas passagens absolutamente brilhantes que nos surgem, que nos chamam muita atenção para a situação aqui da chapa 2. Eduardo, com Lewis Carroll, em Alice no País das Maravilhas,
Existe uma passagem fantástica em que a garotinha Alice acorda e fica extremamente preocupada, chegando naquele mundo mágico da Toca do Coelho, e ela sai correndo em uma das ruas ou dos trajetos, e ela encontra então, numa bifurcação, um gato em cima da árvore. E ela pergunta então: Senhor gato, qual o caminho a seguir? E o gato, muito tranquilamente, vê a adolescente extremamente nervosa e pergunta para ela: mas você quer chegar aonde? Qual é o seu destino? E ela retruca: não sei. E o gato então lhe devolve: para quem não sabe qual é o caminho, para quem não sabe qual é o destino, qualquer caminho serve. Esse é o PUC. A Chapa 2 sabe qual é o caminho, porque nós estamos construindo em cima de terreno fértil, que tem sido adubado e plantado ao longo de toda uma história. E a gente precisa respeitar a história, porque quem não conhece a sua história não tem como oferecer uma perspectiva de real melhoria. Nós estamos, insisto, Eduardo, doutora Fátima, aqui para um processo de revitalização de forma responsável, de forma idônea, de forma serena, como todos os processos de equilíbrio que vocês, como médicos brilhantes, sabem, que são absolutamente incompatíveis com a vida. Todas as vezes que a gente tem quebra de equilíbrio no nosso corpo, nós temos o desenvolvimento de condições de patologia. Então, uma das palavras que a gente aprende logo no início do curso é homeostase. Sem homeostase, não há possibilidade de saúde. Então, sem o equilíbrio de todas essas perspectivas diferentes, como é que nós vamos poder oferecer saúde para o nosso Conselho Regional de Medicina? Nós temos um ambiente, doutora Fátima, Eduardo, cada vez que passa mais hostil para o desempenho da atividade profissional médica no nosso país. E vocês observam que essa hostilidade, ela é extensiva, né? Ela não vem de um só foco. Então, é muito importante, e isso é uma das propostas que nós oferecemos na Chapa 2, é muito importante que os médicos entendam que a nossa maior força é a nossa união. Estarmos unidos oferece para nós não apenas maior capacidade de enfrentamento dessas situações, como também os brainstorms, para a gente poder ter perspectivas novas de como agir em determinadas situações. São novos desafios. Se os desafios anteriores, doutora Fátima, a gente já tem tanta luta, tanta dificuldade para combater, nós temos agora desafios novos, nós estamos trazendo, insisto, Eduardo, são 26 novos conselheiros. De um universo de 40, nós temos a imensa maioria de uma revitalização, mas uma revitalização realizada de forma absolutamente equilibrada. Esse ponto é um ponto que para nós no CRM é fundamental. Haver o equilíbrio, para que em ambiente de equilíbrio se possa estabelecer as melhores estratégias para que o CRM possa desempenhar as suas atividades da melhor forma. Os processos de defesa intransigente do SUS, propor ao CFM a isenção da primeira anuidade com cobrança reduzida das anuidades do CRM, a defesa da criação de plano de cargos, fortalecimento e ampliação da Comissão Estadual de Honorários Médicos, criação de representações seccionais em inúmeras cidades, criação do programa do CRM itinerante, concurso para médicos e agentes fiscais, entre tantas outras. A gente acabaria, se eu fosse falar de todas as propostas, a gente acabaria não fazendo podcast, Eduardo. A gente já está só falando aqui de proposta. Mas você vê que dessas propostas que você falou, a maioria delas fala a respeito da segurança do trabalho, da empregabilidade do médico, que isso é uma característica que nos dias de hoje está muito prejudicado, né? Não existe mais emprego para médico pessoa física, é a chamada pejotização da saúde, né? Os concursos públicos desapareceram, então cada vez mais a gente está trabalhando em condições precárias, e essa é uma proposta interessante da Chapa 2, lutar exatamente contra essa precarização do trabalho médico. Outra coisa que eu queria acrescentar, aproveitando, Eduardo, que você está falando, é que o médico, nós médicos, o que a gente sabe fazer? Só trabalhar. Só trabalhar e se acomoda em determinado local de trabalho. E a gente não busca e não briga, às vezes, por melhores condições de trabalho. A gente não simplesmente se acomoda, fica sentado em cima do prego. Entendeu? E aí
as pessoas ficam só reclamando. Ah, mas aqui nesse hospital não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Gente, o CRM é para isso também. Você pode ir lá e fazer uma denúncia. Estou trabalhando num lugar tal, está faltando condições. Então, a gente precisa que essas queixas cheguem até o Conselho Regional de Medicina para que sejam tomadas devidas providências, né? Também vamos revitalizar as fiscalizações, né, aos hospitais, aos locais de trabalho. Então, isso é importante, porque o médico só sabe trabalhar. Só que para o médico denunciar essas condições de trabalho precárias, ele tem que ter uma condição estável de trabalho. Ele tem que ter a certeza de que ele não vai ser demitido no outro dia, ou que a empresa dele vai ser desligada no outro dia, né? Eduardo, em nosso rol de proposta, eu queria que você lesse para o nosso público a proposta número 13. Dá uma lida para a gente aí no que está no nosso rol, a número 13. Criação da Comissão de Defesa das Prerrogativas do Médico, que permite a denúncia de condições que impeçam o exercício da medicina com ética, independência e dignidade, garantindo anonimato se assim o quiser, após firmar a denúncia. Então isso é importante porque ninguém vai precisar ter medo de fazer uma denúncia. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima, né? E esse ponto amplia para nós um conceito muito forte que nós temos no entendimento dos membros que compõem a Chapa 2, que essa segurança para o médico é uma prerrogativa como condição sine qua non para que se possa exercer a nossa atividade com excelência. Não basta capacitação, não basta as condições técnicas de equipamentos ou de ambiente físico. É preciso que o médico se sinta seguro onde ele está trabalhando. Porque, vejam, cada vez que passa, nós temos mais colegas que estão passando por situações que abalam profundamente a manutenção de sua saúde mental. Nós vemos colegas passando por situações de burnout, né, vinculadas a condições de trabalho verdadeiramente vis. Né? Não são condições de trabalho para um profissional médico. E a gente vai trabalhar, nós vamos lutar, isso é um compromisso, Eduardo, nosso, da Chapa 2, para que essa segurança seja levada a termo de forma decente, de forma coerente, com respeito ao trabalho do colega. Ele precisa se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. Ser vítima de todos esses processos enfraquece, doutora Fátima, Com certeza. profundamente a segurança íntima, pessoal do colega para que ele possa exercer a medicina da melhor forma. Então, o CRM, a Chapa 2, traz para a gente dentro do rol como um ponto de pilastra a gente trabalhar no que diz respeito a ir buscar todas as condições que impeçam o médico de trabalhar de forma segura, de se sentir seguro, porque ainda tem mais esse detalhe, sabe, Eduardo? O médico ele precisa não só saber que é seguro, mas ele precisa se sentir seguro no local em que ele trabalha. Porque você imagina numa porta de emergência, né? Como o médico fica exposto, né? Numa maternidade, eu trabalhei muitos anos na maternidade, então eu via como que o obstetra ficava, muitas das vezes, acuado, porque entrava a paciente e o marido dela às vezes vinha e ameaçava, porque achava que a esposa não estava sendo atendida de acordo, e na pediatria a mesma coisa, nas emergências pediátricas, muitas das vezes o pediatra que está ali atendendo também é aterrorizado, né, pela família. Desculpa. Então, essa questão da segurança que você está falando, isso é imprescindível. O profissional saber que vai sair da sua casa para cumprir a sua função, né, de trabalhador, de assistente da população, mas que saiba que está num lugar seguro, né, que possa exercer a sua medicina de uma forma ética e segura. E no final das contas, quem se beneficia com isso é a própria população. Afinal de contas, o CRM está não só para proteger o trabalho médico, mas como final garantir uma boa assistência médica para a população, né? E nesse particular, nós também vamos trabalhar com a defesa intransigente do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos. O nosso Revalida, né? Todo mundo conhece com a terminologia de Revalida.
Isso vai também estar vinculado a um combate à abertura indiscriminada de novas escolas médicas, lutar junto aos órgãos responsáveis para um aumento planejado das vagas de residenciamento. Gente, tudo que eu estou falando para vocês não é criação na minha cabeça, tá? Tudo aqui no nosso hall de propostas. E isso aqui em todas as nossas mídias sociais está à disposição desde quando nós lançamos. Exatamente. A chapa. Então aqui, nós não estamos aqui falando de absolutamente nada, Eduardo e doutora Fátima, que seja para agradar a nossa audiência. Nós estamos falando de compromissos firmados. E esse ponto é um ponto que nos chama muita atenção, porque se vocês forem buscar as histórias, Eduardo, de cada um de nós que compõe a Chapa 2, quem nos conhece, seja no ambiente profissional, seja no ambiente pessoal, quem conhece os integrantes da Chapa 2, confia, doutora Fátima, na nossa história. Confia na forma como nós lidamos com todos os processos. Não estou falando de processos éticos do CRM, mas são os processos de vida. Nós não estamos aqui para oferecer devaneios, para oferecer ilusões. Nós estamos aqui para nos comprometer com o trabalho. E, Eduardo, um ponto fundamental é que ser conselheiro, do Conselho Regional de Medicina, é um cargo honorífico. Perfeito. Honorífico. Tradução, não há vinculação econômica, financeira. Não há nenhum tipo de ligação fiduciária. Então, nós trabalhamos lá sem vínculo empregatício e sem remuneração. Ah, vocês são santos? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Um ponto importante é que nós trabalhamos pela classe. Não há, insisto, a questão da personalização. O CRM trabalha pela classe, pelo conjunto, pelo coletivo. E quando eu faço isso, quando você faz isso, por exemplo, você vai estar protegendo o futuro de Pedro. O futuro dos demais, dos acadêmicos que mais para adiante serão profissionais. O futuro dos jovens médicos que estão entrando no mercado, e nós sabemos como o mercado, ele, insisto, novamente, ele é extremamente hostil com o jovem médico. Então, Amaral, foi bom você falar nos jovens médicos. Até mesmo como professor universitário, me preocupa muito essa questão. Quando a gente recebe a carteirinha do CRM e sai dali médico habilitado sem saber muito bem o que fazer. Então, eu acho legal que a Chapa 2 tenha na sua composição jovens médicos, médicos com pouco tempo também de formado, para que a gente pense o que fazer, né, com esses jovens. Porque hoje não é só o conhecimento médico, né? Não adianta só ser um bom médico. Você tem que saber como usar as redes sociais, você tem que saber como usar a telemedicina, você tem que saber como usar a publicidade médica num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, o que pode, o que não pode, né? Então eu acho que essa é uma função importante do CRM. E está na nossa proposta, aqui na proposta número 4, fortalecer a comissão de jovens médicos e recém-formados. Capacitar o jovem médico para o uso correto da telemedicina, das redes sociais, da publicidade médica, contratações seguras com clínicas e hospitais, gestão de consultório, entre outras necessidades. Então eu acho que hoje, como em todas as áreas do conhecimento humano, a tecnologia está muito presente. E a gente tem que saber como gerenciar isso. E aí não adianta só ser um bom médico. Tem que estar preparado para essa nova realidade. Eu acho que o CRM, mais uma função, mais uma proposta da Chapa 2 que vai ser importante. Eu vou passar para a doutora Fátima, que eu vou pedir para que ela me faça a gentileza, nos faça a gentileza, de ler os tópicos 2 e 3, doutora Fátima, de nossas propostas. Ok. Fortalecimento e ampliação da Comissão Estadual de Honorários Médicos, lutando pela atualização e reajuste dos honorários na saúde suplementar. Combate aos vínculos e contratos precários de trabalho e impedimento da substituição de médicos contratados por médicos de outros programas. O que a gente quer passar, Eduardo, doutora Fátima, é que a gente está junto. A gente está aqui se propondo a dar as mãos. A gente está aqui se propondo a caminhar junto, a batalhar junto, a viver junto. Tá? O que nós queremos é união. Tá? Absolutamente somos contrários a essa cultura de cancelamento.
Nós estamos aqui em busca de meritocracia por um bem comum. Isso. Nós estamos em busca de um bem comum. O bem comum são as melhores condições para que o colega médico aqui no Maranhão possa oferecer o seu melhor. Porque, doutora Fátima, uma coisa que me chama muita atenção, Eduardo, é o seguinte: como o médico trabalha na benemerência. A gente acorda todo santo dia sem a gente ter a menor ideia de quem a gente vai atender. Mas todos aqueles que atravessam as portas de nossos consultórios, clínicas, hospitais, salas de urgência, de maternidade, enfim, eles vão em busca do nosso melhor. E nós não questionamos, nós fazemos. Essa é a nossa missão. Quem trabalha no bem é para se unir. Quem trabalha no bem não é para atacar. Nós estamos aqui para oferecer uma proposta de comunhão, de irmandade, de fraternidade, de sentido de coletividade. Com bastões sendo passados como um revezamento natural da vida, como em todas as famílias em que os avós vão passando para os pais, e para os filhos e para os netos, a continuidade das boas propostas, dos bons trabalhos, dos compromissos que nós temos com a vida, com a individualidade, com a sociedade. Eu vejo muito isso, doutora Fátima, como o CRM, a Chapa 2, revitalizar, recrudescer esse sentido de o CRM ser verdadeiramente a casa do médico. Exatamente. Concordo plenamente. E eu gostaria, assim, de ressaltar também aqui esse item 10 aqui da nossa proposta: concurso para médicos e agentes fiscais na capital e interior, ampliando as ações de fiscalização de hospitais e unidades de saúde, tanto públicos como privados, para garantir aos médicos boas condições de trabalho, segurança e conforto, visando sempre ao melhor atendimento à população e o combate ao exercício legal da medicina. É exatamente aquilo que todos nós estamos conversando até o momento, a união da classe, né, no sentido de nos apoiarmos intimamente. Eu fico imaginando esses itens que a gente acabou de ler, de fortalecer essas comissões estaduais sobre honorários. Imagina o colega que está lá no consultório, lá atendendo um determinado plano de saúde, das operadoras de saúde, né, e massacrado de atender, porque o que a gente só ouve é: nossa, estou terminando essa cirurgia, eu vou para o consultório agora, vou atender 40 pacientes. Como é que tu consegue, meu amigo? Não, mas é porque eu tenho que atender, porque... Entendeu? Então é isso que a gente está falando. A gente precisa melhorar essas condições de trabalho da nossa classe, entendeu? Tornar isso digno. E para isso, meu amigo, eu gostaria de contar com o apoio de vocês para, nos dias 14 e 15 de agosto, dar esse crédito de confiança à Chapa 2. Colegas, vocês veem que a Chapa 2 tem propostas para aproximar o CRM do médico e, consequentemente, você se aproximar do CRM, para que não fique essa distância, para que não fique esse temor. Eu acredito que a Chapa 2 tem as melhores propostas e as melhores pessoas. Por isso, dia 14 e 15, Chapa 2. Colegas, falar da Chapa 2 é falar de pluralidade, é falar de união, é falar de conjunto, de coletivo, do 1 mais 1 que somos nós e vocês, porque nós juntos somos mais. E é justamente isso que a Chapa 2 quer oferecer. Ela quer oferecer renovação com experiência, com segurança, com dignidade, com tranquilidade. A gente quer trazer justamente esse novo olhar, essa nova perspectiva de um congraçamento, e que a comunidade médica se sinta segura de que, primeiro, o CRM estará com as portas abertas para todas as justas e idôneas demandas, os questionamentos. As nossas portas estarão abertas, os nossos ouvidos estarão à disposição de vocês e os nossos ombros também. Estamos todos irmanados. A Chapa 2 terá uma imensa alegria, muita honra em poder contar com a confiança e com o apoio de vocês. E nos dias 14 e 15 de agosto, nos dias de nossa eleição, nós convidamos a todos os colegas para que exerçam o seu direito de votar por aquilo que vocês acreditam. Porque nós acreditamos
naquilo que vocês acreditam. Nós estamos aqui porque nós compartilhamos com vocês os anseios, dos dilemas, das dores, das angústias. E nós, exatamente como vocês, estamos em busca de algo melhor, de um ambiente de mais segurança, de um horizonte de oportunidades e de segurança para um futuro melhor, através de um presente que será realizado com a eleição dos integrantes da Chapa 2 para o Conselho Regional de Medicina. Um beijo a todos vocês. É uma imensa alegria e prazer de estarmos aqui reunidos com a doutora Fátima Calderoni e com o doutor Eduardo, nosso querido doutor Eduardo Duran Figueiredo, e concluímos esse nosso podcast com muita gratidão. Agradecimento a todos vocês.